Porra, Fausto, mas não tinha falado que ia parar de falar de política no seu canal, caralho. Não, eu falei que eu desisti da humanidade. E assim, eu não espero que nada mude. Falando com vocês, o que eu tô falando com vocês, eu não espero que nada vá mudar. Mas entre a gente é importante que a gente fale sobre política, sim. Dia 11 de março eu fiz esse vídeo aqui e vocês me presentearam com todos esses comentários que eu guardo com muito carinho, sabe? E E aí o que eu falei é que eu não vou repetir o que eu falei no vídeo aqui, no final de contas. E aí vocês me apoiam no sentido de dizer que não importa o crime cometido, você não pode quebrar a lei para fazer justiça. Você tem que mudar as leis lentamente de forma que elas se tornem mais justas, sim, mas a lei ela tem que ser maior que tudo. E mesmo quando um caso é julgado, e dentro da lei a pessoa consegue escapar, aí você tem que questionar a lei e não querer quebrar a lei ou toda e qualquer lei para prender alguém. Nesse sentido, o Rodrigo Rosas mandou um vídeo delicioso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Tomara que eu não tome strike de novo por causa disso. Sensacional, vamos ver. I would be faithful. Richard, you couldn't answer for yourself even so far as tonight. Basicamente a gente está falando de um cara que eu não conheço o contexto do filme, mas um cara que é perigoso. E ele tenta se justificar e o cara fala, você não consegue responder por você. Tipo, o putaço falando, você não consegue responder por você, e o cara vai embora. Prende o cara. Não, ele é perigoso. Ele é um espião. Prende o cara porque ele é perigoso. Não existe uma lei no sentido de prender alguém por ser perigoso. O que você tá falando, o cara tá indo embora e ele deveria ir, já que eu não tenho nenhum dispositivo na lei para poder prendê-lo. E aí o cara fala, eu não vou prender um cara por pior que ele seja enquanto ele não quebrar a lei. E aí o cara fala assim, então você dá o benefício da lei para um bandido? E ele fala sim. O que você faria no meu lugar? Você quebraria uma lei para prender um cara que não presta? E ele disse sim. Eu quebraria toda e qualquer lei da Inglaterra para prender um cara que não presta. E quando a última lei fosse despedaçada e o devil, né, o mal, se virasse contra você? This country is planted thick with laws from coast to coast, man's laws, not God's, and if you cut them down, and you're just a man to do it, do you really think you could stand upright in the winds that would blow then? Yes. Eu nem traduzir, eu vou conseguir tão bonito, mas ele fala que essa lei, esse país, ele é constituído por leis de costa a costa, e se você sair quebrando, como é que você acha que você vai conseguir ficar de pé quando o vento bater contra você? E ele fala uma coisa muito interessante, que ele protege esse cara que não presta, dentro dos termos da lei, para a segurança própria dele, não do bandido, mas dele mesmo. I give the devil benefit of law for my own safety's sake. For my own safety's sake, pelo bem, pelo propósito, né? Da minha própria segurança. Isso conversa com o comentário da Heloísa, que eu quero ler para vocês aqui. Como jurista, concordo com a tua opinião e ressalto que a defesa do devido processo legal para todos os indivíduos, seja quem for, mesmo que seja o safado do Lula, é a base de um sistema democrático e que as injustiças continuem nos indignando. Você tem que se indignar com a injustiça, mas você não pode se alegrar com a quebra da lei, porque senão acontece o que está acontecendo agora. Então, não só aqui eu perco meu tempo militando, mas no Facebook também eu quero que vocês vejam que vocês leiam isso daqui. Eu falei, com tudo que está acontecendo hoje no país, a gente tem 3 riscos. Isso daqui não são palavras minhas, especialistas estão dizendo e eu estou escutando eles falando. O risco 1, os militares eles debandam, eles começam a sair porque exigiram-se dele coisa que eles não podiam aceitar. Eles enfraquecem o governo. Essa retórica, né, terça livre da vida, jovem pan da vida, ela é alimentada a um ponto em que surge essa retórica de ameaça externa e o Bolsonaro ele puxa tudo para si para salvar o país. Aí isso é um golpe declarado. Esse golpe declarado não tem como dar certo.
Você precisa de 5 cabos e um sargento, alguma coisa assim, né, que eles diziam, para fechar o Congresso, para fechar o STF, para fechar tudo isso, sim. Só que você vai lá e fecha e fala assim, eu sou o bonzão, isso daqui tá fechado. Amanhã você tá preso. Então não é porque você dá o golpe hoje que amanhã você vai estar solto. Então o Bolsonaro ele pode declarar um golpe hoje e amanhã ele pode estar preso. E finalmente as pessoas elas terão alguma coisa para colocá-lo na cadeia como querem. Então, esse risco, primeiro aqui, eu acho o menor deles. Os outros dois, eles são muito sérios. Risco 2, você tem os militares debandando em protesto aos absurdos que eles foram pedidos, e eles são substituídos por pazuelos submissos que agem de acordo com o chefe, porque eles têm juízo, né? Quem pode manda e quem tem juízo obedece. Isso seria um golpe velado, porque você está tirando pessoas que desempenham determinadas funções e substituído por fantoches, como foi o ministro da Educação, como é o ministro das Relações Exteriores, em que você só tem... E como ninguém pode ser bom em tudo, gente, para você ser bom o suficiente para Itamaraty, você tem que ter uma vida inteira de diplomacia. Não é boa vontade, não é boa vontade. Você tem que ter uma vida inteira de estudo de diplomacia para poder começar a trabalhar no Itamaraty. Aí você pega todas as pessoas no Itamaraty, vai ter um cara que vai se destacar. Então, assim, você pega Life Skiller no PDO inteiro, vai ter um cara que vai se destacar muito e esse cara, por exemplo, vai ser o Malaca. Aí o Malaca ele vai falar, bom, então se a gente vai falar de Life Skill, é bom que vocês escutem o Malaca e o Peituin aí, porque os caras e o Patuin aí, porque eles manjam pra caramba. E aí você pega esse cara e coloca ele de representante para tratar de assuntos de life skill no seu governo, como se a administração do BDO fosse a administração do país. Eu estou abstraindo aqui para vocês entenderem que assim, não é assim colocar um cara bom, de coração bom, é colocar um cara que manja do negócio. E aí quando você coloca qualquer um, o trabalho ele não é feito e isso é horrível para o país. E aí você tem um golpe velado, porque na verdade eu mando em tudo, eu tenho controle sobre tudo. E só mantenho essa falsa aparência de democracia com pessoas que estão lá me sendo completamente submissos, e aí eu faço o que eu quero, e aí eu já dei o golpe, e eu nem percebi, e o Val Harari ele vive nos precavendo em relação à possibilidade desse tipo de golpe, porque os golpes de hoje eles não demandam que você ataque a democracia mais. Por que isso daí não daria certo? Não daria certo porque a população percebe e ela lutaria contra isso, mas não é o nosso caso. E o risco 3, o mais improvável, mas também o mais perigoso. Ele é o mais improvável, mas o mais perigoso. Os militares putaços, eles chegam num ponto de saturação tal que eles depõem o Bolsonaro e assumem o governo. Amanhã é aniversário do golpe militar. Seria uma ironia muito grande se amanhã a gente tivesse um golpe militar. Não estou falando que eu acho que isso vai acontecer, eu estou falando que dada a conjuntura de hoje isso é possível. Isso é possível. Agora, olha que engraçado. Note que em todos os 3 casos, nossa sociedade oferece os ingredientes necessários para que o golpe seja sustentável. A gente tem polarização, a gente tem diferentes narrativas de realidade. Isso é fruto da internet, sim, da manipulação da internet. Tem um cara aqui no comentário, ele fala sobre o marco civil da internet, que, cara, não tem nem palavras para descrever o quanto aquilo é preciso, é cirúrgico. E você tem a sociedade dividida em grupos que oferecem apoio incondicional a ideias acima das instituições e das leis. Gente, todo mundo quer que o Bolsonaro saia. Se amanhã tiver um golpe militar tirando o Bolsonaro, você pode ficar feliz porque você odeia o Bolsonaro, mas você deve ficar extremamente triste em relação a tudo que nós conquistamos, em relação a leis e instituições nas últimas décadas. A gente vai jogar no lixo todo o fortalecimento da democracia que envolveu aí um longo processo. Vocês estão me pedindo para falar de liberdades individuais, eu tenho até medo de falar sobre isso agora, dado aquilo que eu ando pensando a respeito. Mas não tem cabimento. Eu ficaria muito, mas não surpreso, eu não ficaria nem um pouco surpreso, mas eu ficaria muito triste de ver uma intervenção militar depondo o Bolsonaro e a população comemorando como se isso fosse a coisa certa a se fazer. Tirar o Bolsonaro é a coisa certa a se fazer. Atirar o Bolsonaro através de um golpe militar, não. Porque se você quebra todas as leis, você faz com que elas não valham nada no momento em que você precisa delas para te proteger. Isso é de extrema importância. Eu não acho que isso daqui vai acontecer. Eu acho que a gente está indo mais para esse caminho aqui. E eu não acho que assim esse golpe velado ele seja para ele conseguir um país autoritarista, totalitário. Não. Eu acho que é para ele ganhar tempo.
Bolsonaro, ele precisa ganhar tempo com a sua base. E a gente está... Assim, quando você vai olhar para o país, você tem que olhar diferentes perspectivas de diferentes grupos. E o brasileiro do povo, que não teve oportunidade de educação, como é que ele enxerga o poder? Ele enxerga o poder como opressor, porque isso é cultural. Ele enxerga o poder como opressor. Ele enxerga como alguém de punho forte, um cara que tem coragem de mandar embora, que peita, que briga, que manda embora mesmo, e que substitui e põe outro. Então, toda vez que cai um ministro, porque ele manda embora, porque ele briga com alguém, porque ele coloca outro no lugar, ele ganhou tempo do tipo, estou fazendo algo, estou mandando embora, estou trocando peças, aquilo que está dentro das minhas possibilidades eu faço. É que existe um comunismo, existe um inimigo que sempre me sabota, e quando eu vou ver os caras do meu lado, eles me traíram e eles são inimigos. Então o que eu faço? Eu mando embora, contrato outro. A carta de demissão, o pedido de demissão do ministro de Relações Exteriores, ele é uma propaganda bolsonarista para manter essa retórica desse inimigo aí imaginário. E essa retórica ela vai continuar, e cada troca dessa é um ganho de tempo, e é uma solidificação da base dele, porque saiu o Lula, a gente precisa do Bolsonaro para salvar a gente do PT. E agora os militares estão saindo, porra, o Bolsonaro ele precisa de apoio porque estão querendo derrubar ele. Então, toda vez que você vê uma mensagem, você tem que ver não só a mensagem em si, mas o contexto que a envolve e aquilo que ela quer, o que ela tem por objetivo. E isso, para mim, essas trocas, elas são mais um grito de desespero do que uma demonstração de força. Porque ele perdeu o cargo do Ernesto lá pro Centrão, e como que ele justifica isso para a base dele? Substituindo outros cargos por pessoas que têm o seu viés ideológico e que vão entoar ali o mesmo discurso. Esses respectivos vão fazer horrores em suas gestões e a gente vai ter que consertar isso em algum momento no futuro. Será que conseguiremos? Eu duvido, porque a nossa população média, ela não entende o que está acontecendo. E por mais que a gente estude, por mais que a gente entenda, a gente simplesmente não vai conseguir explicar isso para todas as pessoas num ponto em que a gente deixe de se polarizar, em que a gente enxergue uma solução plausível para isso e lute exigindo por isso. Então a única coisa que eu tenho certeza de tudo que está acontecendo hoje é que sim, vai dar errado. Vai dar errado e vai dar bem errado. Tomara que não seja desse jeito aqui. E se for desse jeito aqui, por favor, não comemore, porque isso é a prova de que realmente a gente está muito na merda. Por isso, grande abraço.